Pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão do GES. GES são Jovens Excluídos Socialmente. Eles estão aqui para dar um depoimento, porque esses depoimentos vão ajudar vocês no dia a dia, as suas dificuldades, que vocês a ter uma vida mais normal em sociedade, né? Porque é muito difícil lidar sozinho. Então, quando a gente escuta o movimento, o apoio, né, das pessoas e tudo mais, então acaba se tornando mais fácil esse fardo que a gente carrega. Quem gostaria de começar a dar o seu depoimento, a ajudar? Quem gostaria? Tudo bem, eu falo, gente. Então, Renan, qual que é o que você quer expor para as pessoas, as suas dificuldades? O que está acontecendo com você? Bom, vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Renan, traz 22 horas, mas eu me chamo Brenda. Brenda para os mais chegados. Tudo começou na 7ª série, que eu me lembro, eu tinha 14 anos. E foi assim, eu tentava namorar uma garota, mas era um pouco complicado, eu não conseguia ninguém pra mim. As meninas me chamavam de narigudo. É verdade, gente. Falava que eu não ia conseguir uma namorada. Até que eu fiz uma certa amizade com um grupo de homossexuais. Faz o barco sempre pra mim. No começo eles me ajudaram muito e acabou acontecendo naturalmente. Eu já estava do lado deles. Só que aí eu comecei a sofrer algumas opressões na minha casa. Meu pai começou a perceber, por mais que eu disfarcei, que ele não aceitava de forma nenhuma. Minha mãe tentou ser maleável comigo, mas meu pai não aceitava e me expulsou de casa. Eu tinha 16 anos. É difícil, gente. Você sabe que homossexualidade não é uma doença. Você se sente bem como homem? Se você se sente bem, você tem que lutar por isso. Você não tem que dar opinião dos outros. Você não tem que dar opinião dos outros. Se abre, de cara com cabelo. Respeita, gente! Fala, Márcio! Então, você tem que ter a certeza que você quer. Porque tem vários estudos falando que homossexualidade não é doença. E isso fica sendo determinado na hora que o feto é formado. Dependendo do hormônio, da fase que vai o hormônio para o cérebro, vários hormônios dele. Então, eu acho que você tem que batalhar se esse tipo faz ser isso, enfrente o preconceito e não ligue para o que os outros dizem. Eu era destinada para isso, sabe? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer fazer isso comigo? Eu não posso nem falar sentado que o bucho incomoda, né? Você já deve mais ou menos entender, porque o menino reclama só porque gosta de homem. Cada um com seu cada um, meu bem, vai ser feliz. Agora, eu tenho uma vida difícil. Engravidei aos 13 anos. Gente, eu sabia como evitar. A escola ensina. Minha mãe falou. Minha mãe então encheu o saco falando que eu não podia engravidar. Mas aí, gente, eu conheci um homem encantador. Um homem que me sentiu assim. Ele olhava pra mim, eu não aguentava os olhinhos dele pra mim. E aí os olhos dele no meu. E aí um dia ele falou assim, vamos ficar só? Eu falei assim, eu tenho medo. Mas ele disse assim, não, vamos, confia em mim. Mas eu disse pra ele, se a gente ficar sozinho, você coloca um saquinho de leite. Ele falou que ia colocar. Ele me iludiu. Eu tinha só 13 anos.
Ele me iludiu com essa conversinha mole dele, olha no que deu. Hoje eu estou aqui, meu futuro está comprometido, porque gente trabalhar, porque ele vai dar o foco. Porque se ele não presta agora que ele não nasceu, ainda imagina quando nasceu. Né, André? Desgraçado. Não fala assim não, menina. Você tá ligado que o moleque aí eu vou sustentar, né? Ligado eu não sei, na grávida eu tô. Ah, mas aí eu vou sustentar, né? Mas é aquela coisa assim, a gente tava conversando ali, ela falou assim, ó, vamos lá que a minha vida foi uma coisa que foi difícil. Aos 11 anos aí, ó, eu comecei a... Quando eu comecei comecei a sair com um pessoal aí mal influente aí. A gente sabe porque eles Mas eram os amigos, tá ligado? Que eram os amigos. Então ali rolou um cigarro, aí do cigarro vai, ali cheira uma cola. Era amigo. E os inimigos eram o quê? Não, inimigo não tem. Inimigo é que eles falavam assim, vamos pra escola, aqui lá na escola a gente vai aprender. Aí ali eu comecei a usar uma droga ali e tal. Mas aí eu conheci essa mulher aqui, encantadora, mulher da minha vida, você tá ligado? Porque a gente vai casar, né? A gente vai casar e tal. Aí eu peguei e falei pra ela assim, ó, menina, hoje eu vou largar tudo, droga, tudo, vou arrumar um trabalho. Meu trampo. Da boca de fumo. Não, é trampo, eu vou trazer o sustento pro moleque, eu vou trazer o sustento. Até o dia que ele não chegar, porque ele não vai ficar por lá. Não, mas é que assim, agora é aquela coisa, né? Hoje eu tô com 16 anos, aí vou ser pai, a gente sabe da dificuldade, né? Que tá lá fora, mas eu vou assumir, né? E eu não ia falar isso pra você, mas eu acabei de trair aí numa dessas aí. Eu tive que fazer um exame. Ai, meu Deus, agora eu acho que nasce. Você fez exame do quê, infeliz? Falaram que era um exame lá de um tal de DST, lá uma doença. Eu sou Jorge, nascendo apareceu na senhora de Fátima, pelo amor de Deus, ninguém nessa hora. Não, mas aí Não passou pra mim não, né, infeliz? Não, isso daí foi depois, foi bem depois. A vida dele que é difícil. Então, mas você tem que entrar numa coisa, porque essa criança aí não tem culpa do que aconteceu. E você, com quantos anos você tem? Eu tenho agora 14, minha amiga fez com 13. Com 13 anos. E os estudos como fica? Não ficou. Não, ficou. Aí, qual a condição de vida que você vai dar para essa criança? Porque sem estudo, você não consegue trabalho. Tem que tomar cuidado para verificar se você não tem a doença. E você? Que tipo de estudo? Você está com 16 anos, já fez um filho. Como que vai ficar a sua situação? Então, mas como você vai sustentar esse moleque? E esse é o primeiro de vários, né? Se você não se tomar cuidado. Tem a mãe que vai sustentar. Depende. É que assim, né? Eu vou procurar arrumar um trampo aí, porque Vai procurar arrumar um trampo. Vai porque procurar arrumar. a boca dá dinheiro, mas fala que é coisa errada fazer. Então eu arrumo um trampo aí que eu quero sustentar minha esposa, minha mulher, minha futura mulher e meu moleque que tá aí. Então, vocês têm que sair da estatística. O que a estatística diz? Geralmente são os pobres, que não têm muita oportunidade, que não têm estrutura familiar. Então, vocês têm que parar e pensar. Esse é o primeiro. E que fica aqui. Vai ser só o primeiro. Mais alguém quer dar o depoimento? Fala os cruzes. É o seguinte, esse negócio de ir pra academia, treinar, sempre falaram que é bom, né? Atividade física. Eu comecei quando eu tinha 16 anos. Que dó. Fazer musculação, aí já tinha jiu-jitsu ali, né? Pô, legal. Lá no começo era legal, né? Treinando, só que aí entrei com mostrar uns suplementos, umas drogas na hora aí. Eu comecei a tomar. Mas assim, sempre falaram que atividade física é bom, eu tava fazendo atividade física, tava legal, bom. Só que aí começaram a falar que eu tô muito agressivo, que eu tô legal. Pô, tô legal. Tô legal. Atividade física não é bom?
fora a luta, que são 2 horas. Tem vezes que eu vou de manhã, eu vou de noite na academia. De sua vida fora. Tanto dado. Nego. Não tem ninguém, só tem em casa, porque o pessoal fala que é muito agressivo, sabe, tem medo. Então, você tem que se policiar, porque todo processo faz mal. Nada, Tem que não fazer faz o nada. Olha o clique. Olha o clique. Eu tô fazendo, eu tô treinando, mas eu tô falando algo agressivo, eu não tô agressivo. Não. Falar, você tá injetando, não tô injetando, só tô tomando suplemento. É diferente. Não é boa forma? Eu tô treinando, olha o plano. Aí. Tô falando onde? Se treinar é bom. Coisa. A gente vai Tem que treinar, tem que treinar. Eu tô treinando, atividade física é bom, eu tenho uma saúde boa. Só que falar, você tá muito agressivo. Tô agressivo aonde? É isso que eu quero saber. Aí não tem amigo, não vai pra lugar nenhum. Mas é lógico, a primeira a separar a briga, chama o grandão ali, o bombado, porque com o braço só ele separa tudo isso. Aí tá certo. Aí eu já quero meter porrada em todo mundo, até que é da paz que Eu acho que você tem que ir para um psicólogo, conversar com ele, continuar participando das reuniões. Continuar participando das reuniões e tudo mais. Isso vai te ajudar. Aí você vai ter uma outra vida. Você tem que fazer atividade física com moderação. Tá, mas eu faço com moderação. Não falo que atividade física também é propriamente o equilíbrio, então não tem equilíbrio. As pessoas que me deixam desequilibrado, me deixam nervoso. É diferente, é o contrário, não tô entendendo. No final a gente vai conversar, vou te encaminhar para a doutora Marisa. Eu não estou louco, eu não preciso de psicólogo. Mas Eu não tô louco, eu não. psicólogo não é psiquiatra, é diferente. Mas tá próximo. Quem mais gostaria de É uma cantiazinha. Karine, Beijo, tá bom? fala você, o que você está sentindo? Por que você está... Eu não quero ficar aqui, tá? Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir pra minha casa, eu quero ir embora. E minha mãe que me obrigou. Chata. Quem é você também? Você é chata, menina. Acho que ela chegou lá, tá causando aí. Tá pedindo pra uma porrada. Karina, por que seus pais não te mandaram pra cá? Que meus pais falam que eu sou rebelde, eu não sou. Eu só quero brincar, só. Então, mas e na escola, como estão os estudos? Pra que escola? Não quero. Eu vou lá, eu brinco com eles assim. Eu vou pegar da gente. Não tenho falta. Não, você não tem falta na escola? Não tem precisa de costas. Então, mas aí eu vou conversar com sua mãe. Não, pra quê? Não. Mas eu não vou mais. Mas alguma coisa te dá angústia aqui? O que acontece? Não quero. Vamos conversar mais tarde, então. Karine, você? A minha vida é bem difícil. Desde criança, né? Quando eu tinha meus 9 anos, eu tenho um problema, né, de obesidade, mas só que meus pais não cuidam de mim. Mas aí eu sofro bullying na escola, os alunos me zoam. Essa daqui é uma delas, que fica me xingando de gorda, de tudo quanto é. Aí, tá vendo? Vocês veem isso? Aí eu sofro muito, sempre meus pais não faço disciplina. Então, mas que tipo de comida que você come? Só besteira. Se você quiser mudar, o começo da mudança é você que tem que fazer. Você faz a aula de educação física na escola, por que você não faz? Então, você tem que conversar com o professor, a gente vai... Mas ela é um deles. É nada, ela é preguiçosa, não quer fazer nada, Mentira. nem faz. Mentira. É Ela me você deixa não aguenta no combate, me deixa no campo. Então, mas a mudança tem que partir de você. Então, vamos mudar isso com o cardápio, começar a fazer as aulas, começar com caminhadas, você vai ver o que vai mudar. Se deixar, eu fico. E você? Então, eu sofro desde os 13 anos com distúrbio alimentar. Aos 13 anos, tudo que eu comia, eu comecei a vomitar. Porque eu queria ser modelo. Não queria ser modelo, eu queria ser magra. Aí quando eu me via no espelho, eu me via como uma gorda. Então tudo que eu comia, eu vomitava. E ninguém nunca percebeu, porque quando eu fiquei muito magra, eu cheguei a pesar 28 quilos. E eu comecei a usar 2 calças para disfarçar. Aí quando eu fiz 15 anos, eu conheci um menino de 22. E foi a grande paixão da minha vida. E ele
de ver que eu estava emagrecendo cada dia mais, ele descobriu que eu tinha. Ele descobriu que eu tinha, me levou no médico e aí a gente descobriu a palavra anorexia. E ele estava todo dia depois do almoço, ele me ligava para eu não ter que ir no banheiro vomitar o que eu tinha acabado de comer. Só que depois de um tempo, Deus me tirou ele. E aí eu voltei bem pior. Eu passava 3 dias sem comer, fruta me fazia mal, fruta me engordava. Eu comecei a sentir muita dor nos ossos, dor de cabeça. E aí eu tinha prometido para ele que eu ia melhorar. Por amor a ele, eu procurei a minha irmã. Minha irmã me levou no médico e eu estou em tratamento. Hoje eu passo com um psicólogo, passo com um psiquiatra, um nutricionista e faço exames periódicos para saber o porquê dos ossos doerem tanto. Mas eu como, mas isso ainda me causa, eu não estou 100% curada. Senhor. Eu estou 100% curada. Eu evito olhar no espelho, porque eu sei que eu vou estar gorda, então eu evito olhar no espelho. E é isso. Então, mas o tratamento de assim olhar, eu vou mostrar pra ele, seja onde ele estiver, que eu tô curada, que eu vou me curar. E eu volto aqui no final pra contar os detalhes. Calma, mano. Isso é magra, mas pode engordar e ela que é feia. você quer ir no tá bom? Tudo bem.